Paz e luz a todos os filhos e filhas de fé e simpatizantes e seguidores ligados na nossa egrégora. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas, e dando continuidade na nossa série de estudos, O Caminho dos Magos. Vamos falar nesta live sobre os requisitos para se tornar um mago. E isso eu achei viável a gente fazer aqui uma live onde os internautas também podem fazer perguntas para obter as suas respostas aqui. Hoje é um dia também especial. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando que vocês vão ver essa live, que vai ser transmitida também via YouTube. Mas eu quero só dizer uma coisa: vocês sempre são bem-vindos. Hoje é um dia especial, hoje é dia de Iemanjá, Rainha do Mar, e eu estou aqui também fazendo um firmamento. Já estou aqui com a minha vela acesa, a Dulciaba, minha mãe, Rainha do Mar. Mesmo eu fui um umbandista, mas nunca deixei de adorar os meus orixás. Também, como tem a transição planetária e representação deste ano, firmo a minha vela aqui para Xangô, Caô, Cabecinho, meu pai. Então é muito importante esta live de continuidade dos nossos estudos herméticos e ocultistas na prática. Para começar, vocês, todos que estão aqui, são pessoas especiais. Vocês são a minoria daqueles que querem fazer a diferença no mundo, daqueles que querem ter a mente aberta a novos conhecimentos. Porque o caminho da magia para um estudante de ocultismo tem que ter a mente aberta. Para quem quer buscar um recurso de um saber alternativo, é o que oferecemos aqui, para entender melhor os mistérios do sagrado e da vida. Então, vocês estão de parabéns, vocês são especiais. E para pessoas especiais, vamos tratar deste assunto, porque estão saindo dos padrões do conformismo, das crenças limitantes. Vocês não estão querendo ficar dentro, presos na Matrix. Vocês estão querendo pensar fora da caixinha. Vocês estão querendo expandir a vossa consciência, estão saindo dos padrões de conformismo. Então isso é muito importante e especial, e somos a minoria que quer esse tipo de coisa. E as crenças limitantes muitas das vezes fazem que as pessoas confundem a magia com religião, coisa que isso não é. Pode até ter um sentido filosófico, mas não é. Faz com a mistura na cabeça, né, delas, afirmando que o ocultismo é religião. Essa aqui é a minha religião, mas ciências ocultas são pré-requisitos, conhecimentos milenares adquiridos por um ser humano para o seu bem-estar, fazer magia para si mesmo, como outrora está narrado por mim na série O Caminho dos Magos, como também ajudar outras pessoas. É uma ferramenta para a gente trabalhar em nosso benefício próprio e também das pessoas que nos cercam. E quando a gente sai dos padrões, dos conformismos, das crenças limitantes, a gente se torna pessoas também melhores. Então, se não é religião, né,
como muitos afirmam, então eu posso ter qualquer religião e seguir a magia, praticar magia. Sim, você pode ser um bandista, um quimbandeiro, um católico e até um evangélico, por que não? Quando você tem a mente aberta ao conhecimento, você procura as gnoses profundas, por que não? Porque a magia é diferente que muitas igrejas, os pastores falam, é coisa do diabo, é coisa do demônio. Trabalhamos sim com as duas forças. Então, se a magia é uma ferramenta, eu posso ser, Mago Nelson, um bruxo apenas natural, trabalhar com ervas, com cura? Pode. Como também você pode trabalhar só com destruição, mas aí cabe a cada ser humano medir as consequências dos seus atos, né? Existe a magia para se proteger, a magia para se curar, né? E nisso é muito importante a gente saber dividir tudo os padrões dos comportamentos. Então, se você tem a mente aberta, independente da tua religião, porque o ocultismo é um conhecimento esse que pode ser adquirido para todos, mas nem todos estão preparados para o ocultismo. Um abraço a Mel Marci. Boa noite para você também. Ao Francis Clay, que está aqui também presente. Ao nosso vice-presidente do Ocama, Frater Wesley Souza. Pax et Lux para vocês que estão acompanhando a nossa live. Então, independente de qualquer coisa, se você tem a mente aberta, você pode trabalhar com a magia, você pode ser um ocultista, praticar magia. Para um ocultista como nós, religião é apenas rótulos, nada mais que isso. São apenas rótulos que não significam nada. Porque se algo não conduz você a um direcionamento e te traz dúvidas e não te esclarece, isso te escarnece. Aquilo que não nos escarnece. Igual você chega, digamos, num padre ou num pastor e pergunta algo gnóstico para ele, ele não vai saber te responder, ele vai falar, isso é mistério. Não é mistério, meu chapa. Ele simplesmente não sabe. E se ele não sabe, ele não vai falar. Mas aqui, nos conhecimentos ocultos e herméticos, você pode adquirir este conhecimento que é retido, é de uma minoria, algo que pode te engrandecer, tanto físico como espiritual. Então, ninguém muda o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos, mudar a maneira de nós nos comportar, mudar o nosso interior para ser melhores pessoas. Então a religião, ela vem do latim, que significa religare. Então este que deveria ser o foco das religiões, te esclarecer, te trazer a luz, trazer aquele tipo de luz do conhecimento para te esclarecer as tuas dúvidas, não te deixar confuso, porque aquilo que traz confusão para sua mente, ela te escarnece. Então, esse que deveria ser o sentido primordial das religiões e muitas das vezes não é. Não é. Vou tomar aqui uma água aqui. Então, a gente tem que ter o dever de se voltar ao nosso Criador, a nossa centelha divina, entender quem somos e a nossa essência. Se conectar com a nossa própria centelha divina. Hoje vemos as pessoas fugindo desse recurso que muitas das vezes é gratuito, está aí para quem quer de verdade se evoluir, se aprimorar.
Então, nós vamos deixar de ser escravos do ego. Isso, da cobiça, do ódio, da inveja. E nós, ocultistas, esse é o nosso foco, lutar contra isso, contra ódio, cobiça, egos inferiores. Esse é o nosso papel. Então, porque todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, desde que a gente se permita a essa mudança, a esse comportamento. Então, aprendemos magia, você vai adquirir poderes para se autoproteger, para proteger a quem você ama, a sua família, o seu negócio, o seu emprego, o seu relacionamento. É para isso que serve a magia. Ela é uma ferramenta, como eu disse. Enfim, ela tem 1001 utilidades satisfatórias para você. E se defender de forças contrárias, de magias negras lançadas em ti, espíritos negativos que querem drenar a sua energia, porque existe muito isso. Existem os espíritos que drenam a energia, te vampirizam. Por isso que você tendo as preces corretas, o conhecimento exato para se blindar, porque a gente precisa se blindar, até nós magos podemos ser atingidos, principalmente com as mudanças planetárias, se a gente não estiver ligado com o nosso astral, se a gente não estiver ligado com a frequência do cosmos, podemos ser sugados, podemos energeticamente ficar fracos por a radiação, magnetismo entre os planetas. Isso tem uma possibilidade. É um estudo mais profundo, não é o que vamos aqui interagir nessa didática sobre os requisitos de ser um mago. Então, tem essas forças negativas que vêm para drenar. Então, você tendo domínio do poder oculto, isso já é muito importante. Isso começa dentro da gente, sabe? Dentro da gente, do nosso interior. Frater coloca algo interessante aqui, o vice-presidente. Verdade é uma verdadeira alquimia. Exato. Ainda mais nessa época de carnaval e quaresma, tem muitos espíritos perversos, vampíricos, soltos, incubos, sucubos, sim. Muitos espíritos que se aproveitam das aglomerações das pessoas para drenar energia, principalmente em aglomerações como vamos ter aí o carnaval, vamos ter vários shows. São muitas energias ali agrupadas e pessoas despreparadas, pessoas abertas a todo tipo de drenagem, né? Então, isso é muito perigoso e a gente tem que se cuidar. Então, o domínio do poder oculto, ele começa dentro de nós para ser ativo no real mundo físico, para fazer as coisas se tornar realidade, começa dentro da gente. Para isso temos que ter uma vontade direcionada. Não é qualquer tipo de vontade, gente. É uma vontade onde você tem que ter foco, vontades focadas, focar o pensamento naquilo que você deseja, naquilo que você quer. E para você poder isso, você precisa de conhecimento sobre energias planetárias, sobre conhecimento de ervas, de influência espiritual. Para praticar um ritual válido na magia, você tem que ter conhecimento. Conhecimento é poder e não é para qualquer um, é para aquele que é buscador deste conhecimento. Por exemplo, a quarta-feira, ela é excelente para você fazer um ritual para negócios, né? A sexta-feira ela é ótima para relacionamentos, para você fazer trabalhos de harmonização amorosa, tanto porque sexta-feira ela é ligada ao planeta Vênus, né? Para quem não sabe, então é um ótimo alinhamento no astral para você fazer um trabalho de
amarração, de adoçamento, de harmonização espiritual e amorosa na sexta-feira. Então, são conhecimentos que você tem que saber para você poder praticar corretamente para ter resultados. Quando as coisas não têm resultado, porque não foi feito da maneira adequada, entendeu? E então a sexta tem uma ligação planetária com Vênus, e existe além disso você saber as luas corretas, os horários específicos, os dias específicos de tudo isso, né? E além disso, os pontos cardeais. Para quem não sabe, os pontos cardeais é leste, oeste, norte, sul, as direções em que se opõem, que se colocam todos os planetas. Existe realmente uma ligação, uma conectividade, uma frequência exata para você alcançar um nível superior de consciência. São consciências elevadas que para você atingir você tem que estar na mesma frequência. Então, para isso é necessário o conhecimento certo, né? E existe as duas corretas e tudo isso que eu falei, e conhecer perfumes adequados, dos incensos, as ervas certas. Então, isso é um conhecimento que estamos trazendo aqui, além da ciência e da própria religião. Não é algo que você descobre de um dia para outro, não. Isso é gradativamente, passo a passo, estudando o hermetismo e as ciências ocultas. Então, enfim, tudo isso é mágico, é um conhecimento além da própria ciência e religião. Vamos descartar o pensamento mecânico. O que é um pensamento mecânico? É um tipo de mecanismo que não tem valia nenhuma. É como você ir numa igreja, rezar e não sentir nada. Por que acontece isso? Porque você não tem uma consciência, uma fé inteligente. Você simplesmente está fazendo por obrigação aquilo. Você está fazendo aquilo porque às vezes acha bonito ou vê os outros fazendo, mas você não tem um foco. Tudo que você não tem foco não vai adiantar você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não vai te adiantar de nada se você não tiver um objetivo, um foco. Essa é a palavra certa, foco. Você tem que estar focado naquilo que você deseja alcançar. Então, o pensamento mecânico é aquele pensamento vazio, superficial, não vai adiantar de nada. Quando na Bíblia está escrito sobre o apóstolo Paulo para as pessoas daquela região, naquela época, no capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo vós, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto racional, o culto com foco, o culto com raciocínio lógico aplicado. Não simplesmente jogando as palavras da boca para fora, mas sentindo cada vibração daquelas palavras que você está narrando, que você está ali recitando. Então, tudo isso é importante. Apresentei você como um sacrifício vivo. Este é o nosso culto racional, esse sacrifício vivo que temos que fazer. É ter uma fé inteligente. Então, Mago Nelson, existe a fé imbecil? Sim, aquela fé vã, aquela fé que não alcança nada, que é a fé da dúvida. Ah, será que vai acontecer? A fé do medo, né? Então, a fé imbecil é aquela que é vacilante, a fé que desiste, a duvidosa, aquela que se rende pelo medo na caminhada e desiste. Essa é a fé vacilante. Não se concentra. A gente tem que ter concentração.
No caso da oração concentrada, você sente aquela energia, aquela força, porque você está com foco. Quando você tem algo direcionado, é diferente. Você sente aquela energia. Quando você fala, digamos, de Cristo, você sente a magia, a energia crística. Quando você recita uma prece a Lúcifer, você sente aquela energia, porque você está focalizando, se ligando àquela energia. Então você sente a vibração e a energia de cada palavra que você coloca em rosto. Então são requisitos para a magia e muito importantes, né, da gente falar por aqui. É um tipo de mantra. Um mantra é algo que você sente e se sente bem, entendeu? Então tudo tem que ter, gente, objetivo. Isso é tanto no lado do plano físico como espiritual. Tudo na vida tem que ter objetivo. E a luz, quando você acende uma vela, aqui você acendeu uma vela, você acendeu uma luz para si e para também as entidades, porque você também está usando o elemento fogo para se alcançar níveis de consciência superiores com as entidades, porque os seres espirituais precisam da nossa energia vital para poder abrir uma conexão com o nosso plano físico. Você, quando acende uma vela, não é porque a alma, o espírito, a entidade precisa de uma vela, é porque é um elemento que vai te auxiliar, é uma ferramenta. Como além das preces você tem a vela, você tem os incensos, são isso para você se conectar e manter uma comunicação. Por isso é algo simbólico na realidade, né? Significa luz para você e usar como elemento. Algo simbólico no físico, mas muito ativo no espiritual. Muito ativo no espiritual. É como você pode usar, digamos, uma varinha num ritual de Goethe. Pode parecer um simples instrumento, mas ele é ótimo para fazer banimentos espirituais quando está consagrado devidamente. Então não é uma simples varinha, é uma vara consagrada. Então existe a diferença daquilo que é consagrado como aquilo que é inanimado apenas e desativado, não está ativado. Então, esse algo simbólico que é ativo tanto no plano físico como espiritual, isso a gente desenvolve os exercícios espirituais através dos cursos de magia, né? E se você quiser aprender magia, você tem o Okama, uma das fontes. Okama, a ordem, o clã dos caveiras da alta magia antiga, que é a ordem iniciática a qual criei há 9 anos praticamente, com o intuito de formar novos magos e novas bruxas, né? Despertar o mago que você tem dentro de você, que todo mundo tem a capacidade, todo mundo tem a habilidade e tem uma bruxa, toda mulher tem uma bruxa e todo homem tem um mago adormecido dentro de si, que precisa ser desperto, e só através das ciências ocultas, dos estudos herméticos, você pode alcançar esse nível da sua consciência, porque não usamos nem 5% da capacidade mental que possuímos. Então restam ainda 95% que pode ser utilizados. E você acessando, abrindo o seu terceiro olho, expandindo a sua consciência, você pode alcançar estes níveis de consciência. Então temos os cultos aqui da alta magia antiga porque vem dos nossos ancestrais. Quando você não sabe praticar, nada vale o seu esforço. Você precisa aprender. Então hoje as pessoas fazem muitas das vezes uma tatuagem
no corpo, acha um símbolo bonitinho, pega um pentagrama simplesmente invertido, né, e já coloca e tatua no corpo, mas não sabe o significado. É muito importante você saber o significado do que você está cingindo no seu corpo. No caso, você tem hoje, você não entender, porque o ocultismo traz muitas palavras eruditas, difíceis de compreensão. Antigamente a gente precisava de dicionários grossos, pesados, para poder saber a etimologia, o significado de uma palavra. Hoje não. Você coloca no Google, hoje é bem prático. Procure saber o significado das palavras. Isso é muito importante para você não fazer equívocos e cometer equívocos, pensar equívocos e espalhar mentiras, falar mentira para os outros. Então, por isso que é muito bom você ter conhecimento. O Valdir Clay aqui ele fala: como uma frase é dita, o caminho que você tem medo é o caminho que vai te levar para a vitória. Então, aonde muitas vezes a pessoa vê uma impossibilidade, ali tem a capacidade de nascer a possibilidade. Como assim, Mago Nelson? Sim, muitas das vezes as pessoas se desesperam pelo peso de um problema, mas não para refletir na solução do problema. E muitas das vezes acontece na nossa vida problemas para nos despertar algo melhor e maior. Às vezes reclamamos de algo que dá errado na nossa vida, como eu vejo muita gente faz isso. Muitas vezes algo acontece errado na nossa vida, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É igual eu já vi uma mulher que ela ficou puta de raiva porque perdeu o voo para o Amazonas. E este mesmo voo que ela não pegou, este avião caiu. E todas as pessoas morreram. Então, se ela tivesse pegado esse voo, ela tinha morrido. Então foi um mal para o bem. Algo que deu errado, mas para o bem. E se ela tivesse pego? Ela tinha morrido. Então, a gente não pode reclamar de nada que acontece da gente. E até dos mais pequenos erros, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Então, os símbolos, gente, a gente tem que ter muito cuidado. O seu corpo é um templo santo. E o significado é muito importante, porque se você não sabe, você atrai forças, porque os símbolos são atrações magnéticas, são assinaturas astrais. Então você tem que ter o conhecimento antes de você se tatuar, colocar algo no seu corpo. Então você tem que aprender magia, né? E muitas vezes, Mago Nelson, como eu faço para aprender a magia? Ou você é um mago solitário, ou você entra para nossa irmandade, para nossa egrégora, seja um ordenado, né? Então, você que vai decidir se você quer entrar para a irmandade, dar um passo maior, fazer uma diferença, porque tem uma diferença muito grande você querer fazer as coisas sozinho e você ter alguém para te instruir. Além do estudo ser dirigido, acompanhado, entendeu? Analisado, você vai ter um mentor. Eu sou um mentor encarnado que estou aqui para auxiliar você, se você permitir, na sua vida, para te mostrar o caminho. Como quando a gente tem um guia, você não vai fazer uma viagem muitas das vezes para um lugar desconhecido. Você não adquire um guia porque você não sabe o caminho. A magia é do mesmo jeito, você precisa de um guia. Mas, Mago Nelson, então você teve algum guia? Tive vários guias, vários mestres, alguns já falecidos, né, que me iniciaram, e outros ainda que estão vivos, né, já estão idosos, porque quando eu conheci eles eu era praticamente criança. Então, mas que foram uma base, porque você estudando comigo, talvez você seja como eu, e você pode às vezes até ser superior a mim, ser melhor que eu.
Basta a sua dedicação e a sua busca. É igual Cristo lá falando com os apóstolos, vocês tendo fé, vocês podem ser como eu ou fazer coisas até maiores que eu. Então, o sábio, para quem não sabe, o mago significa aquele que retém ou tem a sabedoria. E isso a gente adquire a longo prazo, por caminhada. É igual você andar de bicicleta, né? Você às vezes leva muitas quedas até você ter o equilíbrio. E depois que você adquire o equilíbrio, você não é mais o mesmo. Você nunca mais cai porque você encontrou o equilíbrio. A magia é da mesma forma. Você não será mais o mesmo, você vai pensar diferente. Coisas vão acontecer diferente porque você decidiu também não ser mais o mesmo. Então, na Irmandade, fazer parte da Irmandade nossa, você tem lives exclusivas, livros para ler, nós temos uma biblioteca infinita, teorias e práticas também mais avançadas, coisa que não pode adquirir em um simples curso. E se você não quiser adentrar a ordem, se você quiser curso de magia, a gente também oferece. Eu recomendo que você faça pelo menos um ano, um curso de um ano. Temos uma mensalidade bem suave para você fazer o seu curso. Né? Se você também estiver passando por algum problema espiritual, que você não tem solução, ou às vezes você já bateu com a cabeça e não descobriu, a gente faz análises espirituais, a gente faz oráculos com ossos, a gente faz também leitura de tarô, né? Então a gente faz esses análises para descobrir o que você tem, qual é o problema, qual a raiz do teu problema, para procurar uma solução. Primeiro a gente vai fazer uma limpeza espiritual para te aplicar um milagre, aplicar a bênção para você. Primeiro limpamos o recipiente para colocar as bênçãos. Então, e se vocês quiserem o meu contato tem nas minhas redes sociais e também no rodapé desse vídeo, que com certeza eu vou colocar, que também será postado no YouTube. Não precisa ficar incomodado se vai perder essa transmissão, porque ela é gravada e ela será reproduzida também no YouTube. Então, você entra para a Irmandade, isso é mais que um curso básico, porque a magia, o ocultismo é complexo. Então você vai ter algo mais adentrado em teorias, em práticas, né? E adentrar, gente, dentro de uma irmandade exige comprometimento. Você tem que ter compromisso com o que você vai fazer, uma aliança eterna, é um caminho sem volta. Então você tem que pensar muito bem. Não é como você aceitou Jesus e amanhã desvia, não. E mesmo que você se torne um mago iniciado, eu vou para a igreja. Você não deixará de ser um iniciado, porque você fez uma aliança eterna. Tá? Então é importante você pensar o que você quer antes de você entrar, porque esse caminho dos magos é um caminho sem volta, mas um caminho que também não vai te deixar ser mais o mesmo, mas para uma boa causa, para ser uma melhor pessoa e ter uma vida melhor e mais digna. Então, adentrar dentro dessa aliança eterna, ao entrar você começa como um neófito, um aprendiz, e todo aprendiz precisa de um guia, de um mestre, para os conduzir. Os estudos devem não ser só lidos, ouvidos, como também anotados. Por isso a importância é comprar um caderno, você fazer um grimório, você anotar as coisas que você está vendo. Existe muita palavra, como eu falei, erudita, então você tem que procurar o significado. Tem o Google, tem dicionários, né? Você precisa fazer tudo isso. E outra coisa importante, você tem que gostar de ler. E ler muito, entendeu? Ler conhecimento, você não pode ter preguiça de ler, de aprender. Então você tem que ter essa fome, esse desejo de saciar
essa fome de conhecimento, de se aprofundar. E a cada vez que você vai fazendo isso, você vai emergindo graus, alcançando níveis de consciência. Isso é muito importante. Então, se você tem preguiça, você nunca será um magista. Você precisa até falar sua língua corretamente, sabia? Senão tem espírito que vai até fazer chacota da tua cara. Você chega diante de um daimon. O que você vai pedir para ele? Ah, eu não sei. Rafael também não sei. Por que esse otário me invocou? Qual é o seu objetivo? O que você quer? Ah, eu não sei, eu não sei. Também não sei, também não vou te ajudar porque você não sabe nem o que você quer. Então, tem que ter um objetivo. Entendeu? Falar corretamente a tua língua, saber o que realmente é uma intenção, um desejo, atrair para você, né, algo benéfico. É isso aí, Frater. A preguiça é uma autossabotagem, você está auto se enganando, entendeu? Então, se você não sabe se expressar, vai ser chacota. Os espíritos vão fazer chacota à tua cara. Então, a comunicação boa abre portas em tudo, não só comunicação na magia, como também até numa entrevista de emprego. Se você não soubesse expressar, colocar ali a tua verdade, você não vai conseguir a vaga de empregos também, nos negócios também vale, e etc. Então, você pode ser um mago solitário ou um ordenado. Essa é a tua opção. Outro passo do ordenado que é muito importante e poucos sabem, que é a iniciação. Muitas pessoas têm medo, têm muitos mitos sobre uma iniciação, têm dúvida nessa parte, né? E o desconhecido, de uma certa forma, ele traz um incômodo para a gente, né? Lidar com o desconhecido é você mexer com coisas que você ainda não compreende, pode causar um certo receio. Então, rola muito questionamento e conflito interno. Mago Nelson, eu vou mudar. Mago Nelson, eu vou ficar louco. Porque se eu ler muito eu fico louco, isso é mito. Tá? Ah, vou ficar possuído. Ah, vou vir uma currumaça, uma legião de espíritos vai me controlar, me dominar, eu ficar possesso. Nada disso. Então existem muitos mitos. Existem muitos mitos. Então não vai ter nada disso. Na iniciação você se conecta com a egrégora da ordem, de fato, né? Que isso é algo extremamente importante, tá? Você vai se conectar de verdade, você vai ter um número cósmico exclusivo, tá? Você vai ser mais aceito, mais correspondido, não só no astral, e até respeitado por entidades, porque você está fazendo o correto, o certo, né? Então a iniciação, gente, para quem não sabe, é uma morte e uma ressurreição. Ah, eu vou morrer, mago? Não, simbólico. Uma morte simbólica, não física, mas simbólica, mas com compromisso, que você realmente quer matar esse ego inferior e nascer de novo como uma nova criatura, como um batismo. A iniciação é isso. Como você reiniciar um computador não está sujo, poluído, de muita informação que precisa ser deletada, ele não precisa, ou às vezes está com vírus, ele não precisa ser reiniciado para poder voltar às suas funções. Assim, é a iniciação, você vai se reiniciar, se limpar, se auto-reorganizar, matar o velho eu para ser um novo homem. Esse é o trabalho da iniciação. E também você se conecta com a egrégora da ordem, né? Então a morte do teu ego inferior, isso é que vai permitir que você alcance um nível superior na tua vida, entendeu? Você vai deixar o ego superior tomar conta de você e não o inferior. O inferior sempre vai existir, mas em segundo plano, não em primeiro plano, né? Você vai ser como o mito da fênix. A fênix é aquela ave que se incendeia, que pega fogo
e renasce das cinzas. Então seria a iniciação, você ressurgir como uma fênix, entendeu? Renascer das cinzas. O iniciado ele é reconhecido no astral com mais possibilidade porque recebe esse código sagrado que eu falei e único e exclusivo de acesso, tá? É um número, o Frate sabe como que funciona. Então, é um número que você adquire, que você não vai se corresponder, eu não vou chegar lá, eu sou o Mago Nelson, eu quero isso, não. Você vai ter um número, digamos que você é o número 7. Eu sou um sacerdote Skull, quer dizer, em inglês, né, caveira. Eu sou um sacerdote caveira, número 7. Pronto. Eles vão me reconhecer o meu número 7, que eu sou um sacerdote Skull número 7. Então este é o seu código sagrado, único e exclusivo. A energia da egrégora vai emanar em você. Muitas pessoas possuem melhoras financeiras, melhoras no seu estado de saúde. Muita gente que já entrou na ordem tomando remédio de tarja preta e não toma mais. Muitas pessoas que estavam desempregadas e conseguiu emprego. Então é muito bom em todo sentido da sua vida, relacionamentos mais saudáveis, tudo vai para melhor e se evoluir espiritualmente, que é o foco, entendeu? As demais coisas serão acrescentadas, elas verão, o restante é consequência. Ah, mas eu me pactuar, eu fazer uma aliança para mim ficar rico. Quem te vendeu um pacto de prosperidade, ele está mentindo para você. Quem vendeu uma cabala financeira para você está mentindo, porque não existe isso. O propósito da magia não é te enriquecer financeiramente. Mas, Mago Nelson, tudo nessa vida a gente precisa de dinheiro. Mas com conhecimento, você abre portas, você adquire oportunidades e, com certeza, dinheiro. Então, não tenha medo, avance e vamos juntos aprender magia. Entendeu? Tudo vai melhorar, o restante é consequência. Você dando início, o meio e a conclusão vão vir. São coisas que vai obviamente ser certas na sua vida, porque você está dando o primeiro passo. Então, enxergar a vida com uma nova visão, com gnose aplicada, com profundidade, com um ângulo diferente, né? Você saindo fora da Matrix, né? Então a sabedoria vem aos poucos, a gente vai adquirindo sabedoria. Então isso não é do dia para a noite, não. O conhecimento e as práticas, elas gradativamente vão nos transformando, vamos nos lapidando, porque somos como pedras brutas que precisam ser lapidadas. O diamante ele não tem valor nenhum se ele não for lapidado assim. Somos como pedras brutas. E mesmo eu sendo mestre, eu sou um eterno aprendiz. Todo dia você aprende algo, né? Então vai lapidando esta pedra bruta e você vai ganhando valores. Você vai ficando valioso porque você vai adquirindo conhecimento. E conhecimento é poder. Então, o conhecimento e as práticas que vão te transformando, vai te polindo, essa pedra tua interior. Então, o mago é o quê? Ele é a luz do caminho, entendeu? A nossa meta é ser iluminados, iluminar a nós mesmos e aos demais que nos cercam, os nossos semelhantes. Isto é o papel do mago. Então, já é um grande feito, uma missão existencial de muita valia e de muito sentido de estar vivo e aproveitando o que de melhor a vida nos oferece. Os recursos que temos, N recursos que pode tudo isso nos proporcionar. Então, este é o capítulo 4 do Caminho dos Magos. E eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Se você quiser
aprender mais sobre a magia, se você tem dúvida, você pode colocar no rodapé desse vídeo alguma sugestão. Você pode ver e rever, e não só veja e reveja, mas anote tudo que você aprende, que isso é importante. A nossa mente falha e pode esquecer, mas estando anotado você pode recordar. Não se deixe de, se isso te gostou, se isso te atraiu, isso foi importante para você, essa palestra que estivemos aqui nesses poucos tempos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar o seu like, compartilhe esta live para que outras pessoas também possam chegar a um conhecimento, porque muita gente é leigo do assunto, muita gente tem um mago como algo fictício, nós existimos, nós temos propósitos. Muita gente fala simplesmente mal de um mago sem conhecimento, muita gente fala as coisas, não domina o assunto e sai falando merda, vai falando porcaria. E é por isso que muitas das vezes, por causa desses equívocos que vêm de milênios, é que a magia é multifacetada por milênios. Então, o nosso objetivo é desmistificar mitos, trazer esclarecimento e poder te proporcionar uma oportunidade de você se evoluir espiritualmente e materialmente, porque isso acontece. Porque quando você se conecta, quando você se limpa espiritualmente, quando você está bem espiritualmente, gradativamente teu corpo todo também estará, teu físico, o teu mental, o teu espiritual, e tudo começa com a intenção da gente, com a vontade da gente se permitir este conhecimento nos possuir, este conhecimento nos adentrar. Ele não é invasivo, ele tem que ser convidado. Então eu te convido a abrir a tua mente e adquirir e absorver esses conhecimentos, reter para você, tá bom? Muita saúde, muita paz para todos vocês. Bênçãos fraternais da luz, desde agora e para todos sempre. Amém. E etam.